Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Flamengo, válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Palmeiras hoje recebe o Flamengo no Allianz às 16 horas. O jogo vai passar na Globo, menos para Rio Grande do Sul e Pernambuco e também no Premier. O árbitro da partida é o Ramon Abate-Abel, os assistentes Guilherme Dias Camilo e Nailton Júnior de Souza Oliveira e no VAR o Wagner Heuwey. O Ramon já apitou 13 jogos do Palmeiras, foram apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A última partida que ele apitou nossa foi um empate por 0-0 contra o Botafogo no Allianz, na estreia do Brasileirão desse ano. É um árbitro que começou a apitar nossos jogos apenas em 2021. E de lá para cá é o nosso melhor momento da história. Nós conquistamos 2 brasileiros, tivemos um vice também nos últimos 3 anos. E com ele a gente consegue ter um aproveitamento apenas de 38,5%. Os jogos dele sempre são marcados por polêmica, sempre tem lance não revisado de VAR, falta de critério. Teve aquele famoso agora já foi contra o próprio Flamengo, que ele não deixou o VAR terminar de revisar e deu sequência na partida para impossibilitar uma possível marcação de um pênalti. Já são 3 jogos seguidos sem vitórias com ele no apito. 3 jogos em casa, foram 1 derrota e 2 empates. Se a gente aumentar esse recorte para 10 jogos, são 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. E o que é mais curioso, 7 dos 10 jogos foram em casa. Então, assim, isso somado ao Wagner Heuwey no VAR, é a junção perfeita para já deixar a gente estressado antes mesmo da partida começar. O Wagner também é bem complicado, com ele a gente teve 1 vitória nos últimos 5 jogos. Se também aumentar para 10 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então, assim, parece que é a escolha perfeita para um jogo complicado contra um adversário muito difícil, sempre favorecido e que está em segundo lugar, né? Então, assim, o filho da Globo parece que hoje é o jogo da TV. Aliás, os nossos jogos estão sempre sendo fora de horário agora, horários alternativos, dias alternativos. Mas aí o jogo contra o filhinho ali é às 4 horas do domingo, né? O Flamengo chega para essa partida em boa fase, eles estão na vice-liderança do Brasileirão com 18 pontos, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Eles têm o melhor ataque da competição com 17 gols marcados e a melhor defesa junto com o Palmeiras com apenas 4 gols sofridos. Na rodada passada eles empataram o clássico em casa contra o Botafogo, foi 0-0. Durante a semana, eles confirmaram a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, venceram o Botafogo da Paraíba por 4-2, e com isso eles chegaram a 5 jogos sem perder, são 3 vitórias e 2 empates. Ainda assim, é um jogo que eles precisam decidir a melhor estratégia, pensando no restante da temporada, porque eles precisam definir se hoje usam um time completo, pode acrescentar novos nomes ao DM que já está lotado, tenta diminuir a vantagem de 4 pontos do Palmeiras, ou escalar um time alternativo, pensando na Libertadores, já que eles recebem o Deportivo Táchira quarta-feira agora em casa e eles precisam da vitória. Eles precisam vencer para garantir a classificação direta. Se empatar ou perder, eles dependem do confronto entre o líder, que é o Central Córdoba, e o LDU, que é o terceiro, mas o jogo é em Quito. O LDU tem os mesmos 8 pontos do Flamengo. Eles só perdem por causa do saldo, porque o Flamengo tem 2, eles têm 1. Então, assim, eles precisam ficar muito de olho nisso também, porque pode acabar nem se classificando para Libertadores, então eles vão ter que pensar bem o que eles vão fazer hoje. Mesmo assim, eles têm um time muito forte, né? Eles têm muitas opções muito fortes, então não dá para esperar jogo fácil. Os desfalques deles são Wesley, De La Cruz, Pulgar, Alan e Plata. Pendurado é o Pulgar, que nem vai jogar. E a escalação provável é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, o Michael e Bruno Henrique. Como eu venho falando aqui nos últimos vídeos, o Palmeiras continua no seu melhor momento da temporada. Quinta-feira ele confirmou a classificação das oitavas de final da Copa do Brasil, que a gente venceu o Ceará em casa por 3-0. Chegamos à 7ª vitória consecutiva. Desde a derrota para o Bahia para cá, a gente sofreu apenas 1 gol contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Iniciamos a rodada na liderança do Brasileirão com 22 pontos, 4 a mais do que o vice-líder Flamengo. A gente usou um time com modificações no meio da semana, então a gente pode colocar o que tiver melhor para a partida de hoje, já que quarta contra o Sport Cristal da Libertadores é em casa, só precisando cumprir tabela. A gente já garantiu a classificação e o primeiro lugar geral de forma antecipada. Não temos preocupações com isso, então pode escalar o que tiver de melhor para hoje sem preocupações. E como provavelmente a gente vai com um time alternativo contra o Sport Cristal no meio da semana, hoje pode marcar a despedida do Estevão no Allianz, e dependendo do que acontecer, pode ser inclusive a despedida dele no Brasil, o último jogo dele pelo Palmeiras aqui no Brasil, já que se ele tomar o terceiro amarelo, ele não enfrenta o Cruzeiro na semana que vem. O Palmeiras hoje tem os desfalques de Bruno Rodrigues, que está em transição física, Felipe Anderson, que está lesionado, e Richard Rios e Abel, que estão cumprindo suspensão. Os pendurados são Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Estevão, além de Vitor Castanheira. E caso qualquer um deles tome o cartão, não vai para o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, o último jogo pré-mundial.
A provável escalação de hoje é Everton, Jai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emi Martinez ou Aníbal, Lucas Evangelista e Maurício ou Mike, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Nosso retrospecto contra o Flamengo é positivo, no geral são 131 jogos com 49 vitórias, 38 empates e 44 derrotas. Comando do Palmeiras são 63 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 13 derrotas. No Allianz, 11 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. No Brasileirão, 75 jogos, 23 vitórias, 29 empates e 23 derrotas. A última vez que as equipes se enfrentaram foi no empate por 1-1 no Brasileirão do ano passado no Maracanã. E nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, nós vencemos 3, o Flamengo venceu 2 e tivemos 5 empates. Algumas curiosidades estatísticas: das últimas 15 partidas, o Palmeiras venceu 14, a gente perdeu apenas para o Bahia no Allianz, no Brasileirão desse ano. A gente tem uma série de 7 vitórias consecutivas, melhor sequência desde as 9 vitórias seguidas, que foi entre junho e julho de 2021. A gente sofreu só um gol nos últimos 7 jogos. O Palmeiras de 2025, inclusive, tem a segunda melhor defesa da história do clube. É uma média de 0,59 gols sofridos por jogo, atrás apenas de 1972, que teve 0,54. Entre os times da Série A do Brasileirão desse ano, o Palmeiras é o que tem a melhor soma de todas as competições, é o melhor aproveitamento de pontos da temporada. Nós temos 76,04%. O segundo é o Flamengo, com 70,83%. Como mandante, a gente tem a melhor defesa, uma média de 0,4 sofridos por jogo, seguido pelo Ceará, que tem 0,5. No geral, independente do mando, são só 6 derrotas nas últimas 49 partidas disputadas. A gente, ao todo, tem mais 33 vitórias e 10 empates. A gente é líder pela 4ª rodada nesse Brasileirão, sendo 3 consecutivas. A gente tem a melhor defesa da competição, com só 4 gols sofridos do lado do Flamengo. Como mandante, a gente tem a segunda melhor defesa, é uma média de 0,25 gols sofridos por jogo contra 0,2 do Flamengo. Como visitante, tem o melhor aproveitamento, são 100% em 5 jogos. Melhor ataque, que é uma média de 1,6 gols por partida. Melhor defesa, 0,6 gols sofrido ao lado do Botafogo. Além de ser um dos times com mais jogos marcando gols, é 100% ao lado do Red Bull Bragantino. O Palmeiras está a um triunfo de completar 50 vitórias sobre o Flamengo em toda a história. Até hoje tem 16 clubes que já foram derrotados pelo menos 50 vezes pelo Palmeiras, sendo 3 de fora do estado de São Paulo. Justamente são os outros cariocas, que tem o Vasco 64, Fluminense 63 e Botafogo 51. A comissão técnica portuguesa está a um triunfo de alcançar a 100ª vitória pelo Palmeiras em campeonatos brasileiros. Atualmente são 179 jogos com 99 vitórias, 41 empates e 39 derrotas, 284 gols marcados e 157 sofridos. O Everton está a um triunfo de superar a Heitor e se tornar o 4º entre os palmeirenses com mais vitórias no estádio do Palestra Itália, Allianz Parque. Os dois somam 121. Gomes está a uma vitória de completar 100 vitórias pelo Palmeiras em Brasileirão. Ele vai alcançar a 5ª posição entre os atletas com mais resultados positivos do clube na competição. Está só um atrás do ex-meio-campo Dudu. Também está um gol de ocupar a 8ª posição do ranking de maiores zagueiros artilheiros da história do Brasileirão. Ele tem 19 ao lado do ex-jogador Rodrigo e um do Thiago Heleno, que hoje está no Atlético Paranaense. Murilo está a um gol de alcançar a 5ª posição entre os maiores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. Ele tem 20 ao lado de Bianco e está logo atrás do Kleber, que tem 21. Veiga está a um triunfo de alcançar Kleber na 10ª posição do ranking de palmeirenses com mais vitórias, tanto no Palestra Itália quanto no Allianz. Ele soma 104 contra 105 do ex-zagueiro. Torres está a um triunfo de se isolar na 7ª posição entre os uruguaios com mais vitórias pelo Palmeiras. Ele soma 18 ao lado de Eguren. Também é um gol de se isolar na 5ª posição entre os uruguaios com mais bolas na rede. Ele soma 5 ao lado de Matias Vinha. Flaco está a um gol de alcançar a 7ª posição na lista de artilheiros do Palmeiras desse século. Ele soma 40, um a menos que Valdívia. E a 7ª posição também no ranking de artilheiros do clube no Allianz Parque. Tem 16 ao lado de Luiz Adriano e um atrás de Gustavo Gomes. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários seus palpites, como escalariam o time, expectativas para o jogo. Mais uma vez, peço que deixem sua curtida, que isso ajuda muito. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!